Fala galera, primeiramente um forte abraço a todos. Estou aqui meio que fazendo esse vídeo na base do improviso, né? Não estou em casa, mas achei necessário gravar esse vídeo nesse momento porque ando meio preocupado, né, com a situação do nosso Mengão aí. Primeiramente, aquele famoso ritual de sempre, né? Fortalece aí a parceria, né, com o canal, através do seu like aí, né? Se inscreve no canal se puder, compartilha se achar que o conteúdo é interessante, né? E essa situação do Flamengo, confesso que tá meio que deixando os cabelos meio brancos aqui. Que eu tô vendo o filme se repetir. Tô tendo um déjà vu. Se alguém concordar comigo, pode fazer também um comentário aí embaixo. Fica à vontade. Mas eu tô vendo meio que uma situação se repetir em relação ao que aconteceu no passado. Quem se lembra bem, os flamenguistas com certeza, né? Algo inesquecível na nossa história, algo bem recente, doloroso para nós, né? Que foi a perda da Libertadores. E o assunto que eu venho trazer aqui agora é relacionado exatamente a isso. Não a derrota em si, não a perda do título, porque isso faz parte. Futebol é isso, você ganha, você perde. O Palmeiras foi extremamente feliz naquele jogo. Pau a pau, numa condição igual, o Palmeiras não teria condições, mas o futebol ele é diferenciado exatamente por isso. Por isso que ele se difere de outras competições. Porque em outras competições, dificilmente o improvável acontece, né? Quem é favorito geralmente vence, e é isso mesmo, e segue o barco. Mas no futebol não, no futebol inúmeras vezes a gente já viu acontecer de um time inferior, não que o time do Palmeiras fosse tão inferior assim, mas naquele momento especificamente, o Flamengo tinha um melhor elenco, tinha um melhor futebol, mas não foi o que se viu, não foi o que se apresentou. O Flamengo estava num dia infeliz, onde parece que tudo que fazia dava errado. E o Palmeiras, ao contrário, estava num dia extremamente feliz, né? Tomamos gol do Daverson, um jogador que beira o ridículo, de tão fraco que é, de tão limitado que é, a gente tomar gol do Daverson. Realmente ali a gente viu que não era para ser naquele dia mesmo, né? Mas futebol é isso, né? E eu acho, na minha real opinião, eu acho injusto competição que se decide um jogo, principalmente em se tratando de futebol, né, onde o time pode estar um dia péssimo, onde nada dá certo, onde nada funciona, né? A gente já viu isso acontecer inúmeras vezes e por isso eu acho injusto. Assim como aconteceu agora recentemente na Champions League, né? Não vamos muito longe não. Aconteceu agora na Champions League, onde o Liverpool, cara, foi um dos maiores amassos que eu já vi nos últimos jogos, nos últimos tempos. O Liverpool destruiu o Real Madrid, mas não tomou conhecimento do Real Madrid. Só que futebol é isso, né? Num lance, o Real Madrid definiu, né, com o Vinícius Júnior, o Real Madrid definiu a vitória. Provavelmente, se tivéssemos uma segunda partida, talvez o Real Madrid não fosse o campeão,
né? Mas uma partida é complicado exatamente por isso, porque se o time se encontra num dia ruim, num dia onde nada dá certo, ele não tem uma outra opção, não tem um outro jogo para ele se recuperar. Esse é o problema. Esse é o problema. E esse foi o problema do Flamengo também. Que provavelmente se tivesse um segundo jogo, talvez o Flamengo não perdesse aquele título da Libertadores ano passado, porque tinha muito mais time, né, que o time do Palmeiras. Mas é isso. E como eu disse inicialmente, né, que eu não ia focar especificamente na questão da derrota, porque faz parte do futebol, o que tem me preocupado muito são as atitudes do nosso treinador, né, Dorival Júnior. Quando eu disse inicialmente também que eu estava tendo uma espécie de déjà vu, né, ou seja, estava vendo filmes repetindo, né, na minha cabeça, porque no ano passado foi exatamente a mesma história. O Flamengo vinha bem na competição, no Campeonato Brasileiro, o treinador era o Renato Gaúcho, e de repente o Flamengo começou a cair de produção nas últimas rodadas ali, né, começou a perder alguns pontos no Campeonato Brasileiro, e isso ligou aquela famosa luzinha, né, aquela de alerta. E as perguntas começaram a surgir, obviamente, faz parte, né, tanto por parte da torcida quanto por parte da mídia, em geral, da mídia esportiva, né, se haveria alguma preocupação, né, se a torcida do Flamengo deveria ficar preocupada com aqueles resultados. E a resposta do Renato, que me chamou a atenção, é que eram exatamente as mesmas que o Dorival tem dado nos últimos dias. Ou seja, tudo se justifica. O Flamengo ano passado estava na mesma situação. Começou a ter resultados ruins nos jogos do Brasileiro e a pergunta obviamente surgiu e o Renato falava a mesma coisa. Não tem com o que se preocupar. Não se preocupem, porque isso está dentro do plano do programado, dentro do planejado. Na Libertadores vai ser tudo diferente. E não foi o que nós vimos, né? Esse ano está acontecendo a mesma coisa com o Dorival Júnior. Ele tem justificado os maus resultados exatamente da mesma forma. Fiquem tranquilos, inclusive nessa última derrota agora para o Fortaleza. É claro que a pergunta surgiu, né, na entrevista de imprensa ali, na coletiva, e ele falou a mesma coisa. Fiquem tranquilos porque... Parecia que eu estava vendo o Renato Gaúcho. Fiquem tranquilos porque na Libertadores, nas Copas, nas decisões, vai ser outra coisa totalmente diferente. Cara, e a experiência que nós tivemos ano passado foi péssima. Esperamos realmente que seja diferente, né, dessa vez, né? Então, assim, esse é o problema dessa tática, dessa ideologia de priorizar a competição. Caramba, mano. Até quando a gente vai ter que conviver com isso? Até quando os treinadores brasileiros vão continuar com essa conversinha fiada? Cara, o Jorge Jesus veio, chegou aqui, já existia uma ideologia, uma cultura no Brasil, no futebol brasileiro. Já existia desde muitos anos, de que era simplesmente impossível. É impossível ganhar Libertadores e Brasileiro no mesmo ano. É simplesmente impossível. O único time que tinha conseguido isso no Brasil, antes do Flamengo, em 2019, tinha sido o Santos, lá, se eu não me engano, na época do Pelé. Tinha conseguido ganhar a Libertadores e o Brasileiro no mesmo ano. De lá para cá, criaram-se essa ideia de que era impossível. É impossível. Jorge Jesus chegou e falou assim, não é impossível. E aí o pessoal falou, conversa, isso é conversa fiada, isso é balela. Falar, todo mundo fala. Jorge Jesus falou, beleza, então eu vou mostrar. E mostrou. Mostrou. O Flamengo ganhou, depois do Santos, lá da época do Pelé, o Flamengo foi o primeiro a ganhar nesses anos todinho. E ele mostrou, ele provou que era possível. Mas ainda assim os treinadores brasileiros insistem, parece que não aprendem, né? Não pegam como exemplo, não tomam como exemplo, né, o que o Jorge Jesus conseguiu fazer e continuam com as mesmas
ideologias, com as mesmas ideias, com as mesmas teorias, né? E o problema de você priorizar uma competição, uma determinada competição, é uma questão de lógica. Você pode, no fim da jornada, você pode não ter nada, não ter ganho nada. Porque quando o Flamengo já há algumas rodadas, o Flamengo deixou claro, por mais que o Dorival chegasse nas entrevistas e falasse, não, nós estamos lutando, claro, pelo amor de Deus, conversa, balela. Quando enfiou o time reserva contra o Palmeiras, eu falei, esquece, eles não querem saber de Campeonato Brasileiro. Ali era o divisor de águas para o Flamengo. Se o Flamengo quisesse continuar alguma coisa ainda, era ali, tinha que tirar 3 pontos do Palmeiras. E ali ele mostrou que não estava afim, né? Então o problema, né, de priorizar é exatamente esse, porque abandonou o Campeonato Brasileiro, jogou a toalha, né, sempre com a justificativa, né, aquela história dos fins justificarem os meios, sempre com aquela justificativa de que o Flamengo está com a cabeça nas Copas. Se chegar lá e ganhar, ótimo, ninguém nem vai lembrar do Campeonato Brasileiro. Vamos ser realistas, ninguém nem vai lembrar do Campeonato Brasileiro. Mas e se acontecer o que aconteceu ano passado? Se o Flamengo chega lá contra o Atlético Paranaense e perde, se o Flamengo é um jogo só, o Flamengo tem muito mais time que o Atlético. Isso é infinitamente mais time. Mas é um jogo só. Aconteceu ano passado, o Flamengo era mais time que o Palmeiras. Tenho certeza que o Filipão vai usar isso aí, inclusive, para fazer a pré-eleição dele lá. Vocês lembram do ano passado? O time deles era muito melhor do que o Palmeiras chegou lá e ganhou, então nós podemos também, pode ter certeza. E realmente pode acontecer, claro que pode. Mais uma vez eu digo, é futebol. Então, assim, o problema de priorizar é isso. Porque você pode terminar o ano sem nada. E o pior de tudo, para complicar ainda mais a situação do Mengão, esse ano nenhum carioquinha nós ganhamos. Nenhum carioquinha, nenhum para contar a história. Então, se o Flamengo pode conseguir a façanha de terminar com um elenco mais caro, eu não diria do Brasil não, da América do Sul. O Flamengo tem o elenco mais caro da América do Sul, tem um dos mais caros do mundo. Está entre os 10 elencos mais caros do mundo. Imagina o Flamengo terminando um ano sem ganhar nada, passar liso, zero. Isso é inaceitável. Mas esse é o problema de termos um treinador limitado. O treinador é fraco, coitado. Não pode nem querer exigir muito do cara. Ele é fraco. Não tem coragem. Tem muitas situações, não só no futebol, como na vida também, que você precisa mostrar coragem. São momentos decisivos que se apresentam na sua vida, você tem que mostrar coragem. E ele não tem coragem, claramente ele não tem coragem. Né? Então, assim, corre o risco de ficar sem nada. O Flamengo corre o risco de fechar o ano sem nada, zerado. Isso é um absurdo, considerando a folha salarial do Flamengo, os jogadores que o Flamengo tem, isso é um absurdo. Mas pode acontecer. Hoje, por exemplo, o Corinthians está jogando muito melhor do que o Flamengo. Se o campeonato, se a final fosse hoje, cara, eu estaria tremendo as bases. Porque o Corinthians está muito melhor do que o Flamengo. Na questão do futebol ali. Então, assim, a situação não está fácil, não. E a vantagem de você fazer, por exemplo, como fez o Jorge Jesus, quando você prioriza tudo e não apenas uma competição, é que corre o risco de acontecer o que aconteceu. Quando você prioriza tudo, corre o risco de você ganhar tudo. Corre o risco de você ganhar tudo. Por isso que o Flamengo foi campeão da Copa do Campeonato Brasileiro e da Libertadores em 2019, porque o Jorge Jesus não abriu mão de nada. Ele foi lutando com tudo que aparecia na frente, tudo que era competição, par ou ímpar, cuspe à distância, ele estava brigando por tudo. E aí, quem briga, quem busca, corre o risco de sair vitorioso. E foi o que o Jorge Jesus fez, nós saímos vitoriosos em 2019. Né? Em contrapartida é o que eu falei. Quando um treinador é um Dorival da vida, que prioriza a competição, corre o risco agora, no brasileiro já não temos chance nenhuma mais, corre o risco agora do Flamengo chegar nas 2 finais aí e não ser campeão, pode acontecer, claro.
E aí, nós vamos ficar chupando dedo mais um ano. Vamos ser motivo de chacota, né? Porque até então nós éramos chamados cheirinho, né? E agora nós estamos, cara, olha o que está virando isso. Nós estamos virando vices. Olha quantos vice-campeonatos nós adquirimos nos últimos anos. Se eu não me engano, foram 4 ou 5. Campeonato Brasileiro, Libertadores, Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil, aquele jogo absurdo. Absurdo. Que o Flamengo teve a capacidade de perder 5 pênaltis para o Atlético Mineiro. Aquilo é inaceitável. Mas perdemos. Então, sim, o Flamengo está, além daquela brincadeirinha que todo torcedor adversário faz, do cheirinho, nós estamos virando agora motivo de chacota porque nós somos vice. Porque nos últimos campeonatos que o Flamengo tem disputado, tudo nós estamos sendo vice-campeão. Está ficando sério isso. E aí, se a gente considerar que estamos falando do time da maior potência da América do Sul atualmente, o povo vai achar graça, vai achar que nós estamos brincando. E de brincadeira não tem nada isso. Na verdade, é uma coisa muito séria. Então, assim, é um problema. Essa ideologia atrasada dos treinadores brasileiros aí, né? O fato do Jorge Jesus ter vindo, ter feito e ter mostrado que era possível, a gente pensava, pô, agora o treinador deve aprender, né? Deve seguir o mesmo caminho. Não segue, mano. Os caras é cabeça dura demais. Eu não sei se é orgulho. Os caras falam, se eu fizer a mesma coisa, vão falar que eu tô copiando Jorge Jesus. Falta humildade também um pouco, né? Fato é que a situação tá preocupante. O Flamengo não tem jogado nada. A defesa do Flamengo tem tomado gol nos últimos jogos aí, tudo quanto é jogo. A defesa que vinha muito sólida, né? Tá tomando muito gol. Então, assim, independente de ter jogado com o time, sim, jogamos com o time, boa parte ali, um time reserva, desfalcado de seleções, tínhamos jogadores que estavam suspensos, que é o caso do Cebolinha e do Marinho. Mas, cara, não justifica. Na defesa, por exemplo, nós não estava desfalcado. Nós estava desfalcado do meio para frente. Na defesa, não. E o que justifica tomar 3 gols do Fortaleza? Mano? Que time medíocre. Com todo respeito ao time do Fortaleza, mano. Não justifica isso, não. E principalmente tomar o sufoco que tomou no final do jogo. O Flamengo é time de dominar qualquer time, em qualquer lugar, em qualquer estádio, em casa, fora, no escambau. Mas não, chega lá e toma o maior suador do Fortaleza. Tanto é que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Acabou eles conseguindo o gol. Então, assim, só para deixar um alerta aí pro pessoal, pra nação, realmente a situação é preocupante, porque eu realmente estou vendo o filme se repetir. O que aconteceu ano passado com o Renato Gaúcho no comando, e o Dorival tá com a mesma conversinha fiada, com a mesma balela, tentando passar um ar de tranquilidade. Fiquem tranquilos, tá tudo sob controle. Nas Copas vai ser diferente. Esperamos nós que realmente seja diferente esse ano do que foi ano passado, né? Saudações rubro-negras, um abraço a todos, tudo de melhor sempre na vida de vocês. Tchau, obrigado.